Vamos dar uma olhada nesse estudo aqui, ó, chamado O Terror de Lenin, escrito pelo professor James Ryan, que é uma das maiores autoridades recentes sobre o estudo da violência e do terror leninista especificamente. Essa obra aqui é muito interessante e um dos motivos é que o autor admite claramente a sua simpatia com alguns elementos do marxismo e do leninismo, em relação a algumas das suas críticas, por exemplo, sobre o capitalismo. Mesmo assim, o professor escancara sem pena os efeitos terríveis da política leninista. Como a gente pode ver aqui, ó, na página 4, onde ele diz que a experiência prática do leninismo antiquado, normalmente impedindo o compromisso, o acordo e a conciliação, serve para lembrar os possíveis perigos da política absolutista e, por vezes, radicalmente revolucionária. E aqui a gente já tem um ponto muito interessante. A política leninista era absolutista e perigosa, segundo o próprio professor Ryan. Não precisaria nem de estudos acadêmicos para a gente chegar a essa conclusão óbvia, né? Mas está cheio de passapanistas por aí, então tem que ter ciência aqui. E seguindo o estudo do professor Ryan aqui, ele não concorda com a visão de alguns historiadores de que Lenin era simplesmente um déspota que sentia prazer no terror. Só que nesse sentido, Stalin também não era um Jack Estripador que bebia o sangue das vítimas depois de matá-las, ou ficava rindo enquanto elas morriam, ou comia sua carne depois no jantar. Eles eram matadores em massa e pronto. Só que o professor Ryan deixa claro o que Lenin fazia com seus inimigos e por que ele fazia. Ele perseguia, reprimia e matava porque ele achava que fazia parte de uma espécie de missão histórica maior. Mas é justamente isso que torna o Lenin e o leninismo uma seita tão fanática e perigosa. Por exemplo, aqui na página 4, o professor raciocina. A quantidade de violência estatal empregada pelos bolcheviques foi necessária ou contraproducente? Razoável ou que reflita uma determinada avaliação arraigada das circunstâncias? Poderia o antigo sistema soviético ter sido consideravelmente menos violento e opressivo e sobreviver, tornando menos provável as atrocidades posteriores do stalinismo? O ponto de vista aqui expresso é que, embora o uso da violência fora essencial para os bolcheviques manterem o seu poder absoluto, além de derrotar as forças brancas na guerra civil, a revolução poderia ter sido feita de forma menos extremista, de modo que seu uso teria sido muito diminuído. Um Estado socialista mais estável poderia ter sido construído, e a história da Rússia e do leste europeu do século XX poderia ter tomado um rumo mais humano. A razão pela qual isto não aconteceu diz-nos muito sobre a natureza do bolchevismo. E esse ponto aqui é muito importante a gente destacar também.